Alô, Universo Sertanejo. Hoje nós estamos recebendo aqui, tendo a honra de receber aqui, um cidadão uberlandense que construiu história aqui nessa paixão nossa, essa Uberlândia, né? É uma pujança do Triângulo Mineiro, Uberlândia, para Minas Gerais, para o Brasil. E está nos dando a honra de estar aqui com a gente presente, que é o Sodomires Mendes de Paula. O Sodomires, ele é do setor imobiliário, do setor de entretenimento, participativo no setor do esporte, do futebol, e vai contar para a gente todo um pouco desse legado dele aqui na Alemanha. O currículo é gigantesco, é uma honra receber o senhor nos estúdios Muito do obrigado. Universo Sertanejo. Sodomires, para a gente contextualizar um pouco da história de Uberlândia, porque o senhor é um que ajudou a construir essa cidade, a estar junto, participativo nisso, né? O setor imobiliário e desenvolvimento, o que o senhor possa contribuir aí para as pessoas que não conheceram Uberlândia lá daquela época e o senhor, de certa forma, não só conheceu, como ajudou a materializar? Uberlândia é uma cidade interessante, né? Eu estou no mercado imobiliário há 48 anos e já vendi mais de 15 mil imóveis, fundei 4 bairros, inclusive o bairro São Jorge, né? Que hoje é o 4º maior bairro de Minas Gerais. Então, a gente deu uma contribuição muito grande para o setor imobiliário, né? Mas Uberlândia já foi melhor. Nós estamos hoje passando por uma crise de oferta, né? Vamos analisar o mercado atual. Hoje existe muita oferta e pouca procura. Vamos dizer assim, se tem 10 mil apartamentos para vender, você não tem 10 mil compradores. Então, nos meus 48 anos de mercado imobiliário, eu estou sentindo que o mercado está um pouco paralisado. Quer dizer, assim, o imóvel está muito caro e a renda, o problema é a renda. Nós temos um poder aquisitivo muito baixo, né? A gente vê Uberlândia, assim, você passa na Rua Dom Pacheco, 6 horas da tarde, aquele movimento, 4 pistas cheias de carro, então, mas não tem um poder aquisitivo, é pequeno. Então, o que está se vendendo em Uberlândia hoje? Está vendendo estúdio, pequenos apartamentos de 25 mil metros quadrados, de 25 metros quadrados, 32 metros quadrados, e entrada parcelada e o resto financiado. Então, o que está vendendo? Aí dá um pulo para classe A, casa de 6 milhões, 7 milhões, apartamento de 2, 3 milhões. Mas tem um vácuo aí no meio, imóvel de 300, 400, 500 mil, está com muita dificuldade de vender. Então, acho assim, na minha opinião, acho que o Uberlândia deveria parar um pouco de fazer lançamento e esperar o mercado aquecer novamente, porque tem muita oferta e pouca procura. Na minha opinião, dos 48 anos que eu estou no mercado, é o pior período que já aconteceu. Quer dizer, talvez eu esteja falando até contra mim mesmo, contra minha imobiliária, contra o meu negócio, da atual situação, mas eu não posso falar uma coisa diferente que o mercado. Esse é o mercado atual de Uberlândia. Então, eu falo assim, precisava diminuir um pouco o lançamento para o mercado se adequar. Uma pergunta, Sodomires, acho que o último censo foi até questionado se ele era real ou não, falava em 800 mil habitantes, Uberlândia. O senhor acha que procede esse número? É mais, é menos? Eu acho que em torno disso aí, mas é porque tem um pessoal de fora, né? Uberlândia, como é uma cidade regional, você vê muito carro aqui de Nova Ponte, Indianópolis, Araguari, Prata, Potiguara, muitos carros de fora. Então, quer dizer, o giro aqui em Uberlândia é mais de 800 mil pessoas. A gente estava conversando antes aqui, Claudinho, ele estava contando que ele vendeu mais de 15 mil imóveis. Você imagina a quantidade de vida que o Sodomires já influenciou, né? Que participou da vida de pessoas, que é o sonho da casa própria, de ter um patrimônio. E o senhor estava comentando qual o perfil desse público que o senhor vendeu 15 mil? Predomina qual público? Engraçado que 90% ou mais foi a classe C e D. Então, quer dizer, é o sonho da classe C e D de ter seu imóvel próprio. E o São Jorge foi dessa maneira. O Morada Nova, que é outro loteamento que nós lançamos também, classe C e D, o Quinta do Bosque, Morada dos Parques, tudo C e D. E nós vendemos muito conjunto habitacional também, apartamento, mas sempre focado naquelas pessoas que necessitam do imóvel, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma satisfação muito grande, que dos 15 mil imóveis que eu vendi, 6 mil foram da Paula Tavares.
Ou seja, eu assinei 6.000 escrituras em Berlândia e não recebi nenhum imóvel para trás. Muitas pessoas acham até bom voltar imóvel, você compra ele mais barato. Eu não queria isso. Eu queria que ele ficasse com o imóvel dele e pagasse. Quer dizer, nós realizamos aí o sonho de 6.000 famílias, é mais ou menos 6.000 famílias, sem falar nos 15.000 imóveis terceiros que nós lançamos, né? A Paula Tavares tem uma tradição tão grande no mercado imobiliário que nós fomos convidados várias vezes para lançar novos bairros. Muitas vezes um empreendedor não tinha know-how na área imobiliária e a Paula Tavares já tinha o nome, né? Nós lançamos o bairro Tocantins para o seu Ari de Castro Santos. Foi o proprietário, lá no começo, foi com ele que eu conversei, lançamos Tocantins para ele. Lançamos o Morumbi para o Morum. Lançamos o Shopping Park para o Carlos Sabag. Então, quer dizer, muitos empreendedores usavam o nome, o prestígio da Paula Tavares, o conhecimento, o know-how, para lançar os bairros. Então, nós temos uma história com Berlândia. Você pensa bem, se você pegar 15.000 imóveis, multiplicar por 4 pessoas, no mínimo, por família, são 60.000 pessoas que têm alguma coisa relacionada à Paula Tavares. O senhor comentou antes, e me chamou muita atenção, o senhor contou uma história, porque é incomum, né? As pessoas que compraram a casa, o senhor disse que já recebeu muitos abraços, né? Dessas pessoas que realizaram o sonho do próprio imóvel. E o senhor contou um específico, né? Que parece que o senhor foi meio que flexibilizando e a senhorinha que estava tentando devolver acabou concluindo. O senhor pode contar essa história? Eu até disse que eu recebi mais de 300 abraços de gratidão. Eu gosto muito dessa palavra gratidão. É muito bom. Esses abraços até me emocionam. Essa senhora, a casa dela é na Avenida Europa, na Tibéri. E foi exatamente isso, né? Era uma parte financiada pela Paula Tavares, uma parte pela Caixa, e ela tinha dificuldade, né? Pagar e atrasava 5, 6 prestações, e renegociava com ela, jogava para o final do contrato, sem juros, sem correção, e falava para ela: a senhora precisa da casa, eu não preciso, eu tenho outras casas, terreno, eu não tenho interesse de pegar a casa da senhora e vender para outro, né? Apesar de que se eu comprasse a casa, pegasse para trás, eu pegaria um valor menor que ela tinha pago, né? Mas isso não era o objetivo. O objetivo nosso era que a casa tivesse a casa dela, e ela realizou. E igual esse caso da Avenida Europa, da Tibéri, tem dezenas, milhares, inclusive. E, como eu disse, eu recebi mais de 300 abraços de gratidão, porque a classe C e D é interessante, que o maior sonho da vida deles é o imóvel. E quando você ajuda eles a conseguir esse sonho, eles têm uma gratidão com você, né? Diferente do rico, do milionário, que comprou, acabou, até esquece que foi você que vendeu para ele. Tudo e tal. Certo lá. Então, a Paula Tavares tem, por tradição, trabalhar muito com essa classe C e D. E, principalmente, inclusive, o Tangará, por exemplo. Tangará hoje, 96%, 97% do só Tangará é trabalhador. Nós temos mais de 900 empresas conveniadas. Então, são funcionários dessas empresas que usam o Tangará, são os sócios do Tangará, né? Então, veja bem, e a gente tem uma admiração, um respeito, inclusive, pelo associado, né? Eu sou presidente do Tangará desde a fundação, há 46 anos, e jamais deixei de atender um associado. Quando o associado liga e quer falar comigo, a secretária passa a ligação imediatamente, nem pergunta o assunto, porque é um associado e eu vou atender com muito prazer. Então, é um clube diferente. A gente foca no Tangará, a gente foca no associado. Você tem uma ideia, por exemplo, a estrutura que o Tangará tem hoje, nós estamos entregando esse ano a maior piscina de onda de Minas Gerais. Nós temos um parque aquático infantil que é o maior de Minas. Nós temos Rio Lento, nós temos piscina de água quente. Nossa piscina de água quente tem mais de 1 milhão de litros de água. Tudo isso para o trabalhador. Então, o Tangará é muito focado no trabalhador. Pra você ter uma ideia, todo último domingo do mês, nós temos um almoço promocional. Para a pessoa pode comer à vontade, paga R$ 3,50. Isso não existe em lugar nenhum. Esse valor de R$ 3,50 tem 8 anos. Nós não acrescentamos nada, porque é o último domingo do mês, o trabalhador já está com pouca grana. Então, ele vai lá e nós, nesse dia, a gente oferece 800, 900, 1.000, já oferece 1.200 almoços num domingo. Então, Tangará realmente é um clube totalmente diferente de tudo que tem no Brasil. É o associado que, vamos dizer assim, é privilegiado. Então, acho que... O senhor usou a expressão que o associado é o seu patrão. Exatamente. Eu considero que o associado é o meu patrão. Só para você ter uma ideia,
durante esses 46 anos, evidentemente que nós fizemos mais de 20 inaugurações. O primeiro tobogã, o parque aquático, o Rio Lento, a piscina, os bares. A gente faz, e toda a inauguração que tem, eu faço um discurso para entregar aquele grande empreendimento para ele de dois minutos. Eu não fico falando coisa, 2 minutos. E agradeço os funcionários, os diretores, né? Mas principalmente, isso eu falo para eles, principalmente você, associado. Se não fosse você, eu não estaria aqui hoje entregando essa obra. Se não fosse você, o Tangará nem existia. Isso aqui era uma fazenda, como era há 46 anos atrás. Então, acho que é assim. Eu até costumo dizer o seguinte, se tudo no Brasil fosse igual ao Tangará, nós estávamos no primeiro mundo. Porque lá o associado paga pouco e tem muito. Tem muitos benefícios, tem muito lazer, tem muito... nós temos um forró da terceira idade no Uberlândia, toda terça-feira, participa 400, 500 idosos, não paga nada, eles não pagam nada e ainda recebem o lanche por conta do clube. Então é diferente. Quase uma ação social do clube, né? É exatamente, eu sinto um prazer tão grande, eu vou lá toda terça-feira eu vou para assistir o forró deles e ver o que aconteceu durante a semana, se aquela meta da semana foi cumprida e já fazer a meta da semana seguinte, né? Eu vejo a satisfação deles e falo, inclusive, para eles, não deixa de vir cá dançar, porque faz bem para a saúde, é novas amizades, você sai da solidão. Uma pessoa de 80, 90 anos em casa, o que ele vai fazer? Lá e conversa, toma lanche por conta do clube, entendeu? Então, vamos dizer assim, eu acho que é um prazer muito grande ter esse projeto social no Tangará. Maravilhoso, maravilhoso. E como eu disse para você, o Tangará realmente tem umas coisas assim, é diferente, né? Domingo passado foi o final do campeonato das empresas. As empresas que são nossos convidados, tem um campeonato de futebol e todo ano, durante das empresas, tem 18 anos. Todo ano tem esse campeonato das empresas. Todo ano eu faço questão de ir lá entregar a taça do campeão, né? E nesse dia, todos os jogadores, geralmente tem 4 times lá nesse dia, né? Que são disputando terceiro lugar e disputando o título. Então tá lá, todo jogador, todo familiar dele, estou cuidando, almoça por conta do clube. Quer dizer, são coisas que não existem em lugar nenhum. Mas eu falo assim, é porque isso é um reconhecimento ao associado, é o trabalhador. E ele vai continuar eternamente com essa filosofia de atender o associado. Ele tem retorno. Como eu falo que o Tangará devia ser um modelo para o Brasil, é exatamente como imposto, né? Que todo mundo paga muito imposto e não tem nada. Agora mesmo estava comentando com você, encargos sociais na folha de pagamento 100%, eu acho um absurdo. Eu teria um prazer muito grande se o governo reduzisse em 50% esses encargos, que é muito, mas era metade, eu repassar 100% para os funcionários, para os trabalhadores. Imagina o que é que aconteceria no Brasil se diminuísse 50% do cargo de confiança e todos os trabalhadores brasileiros tivessem 50% de aumento. O que é que virava esse país, gente? Então, falo assim, o Tangará poderia ser um exemplo de administração eficiente. Nós passamos pelo governo da Dilma, que foi o pior, agora parece que está sendo até pior que o da Dilma, mas o da Dilma foi difícil passar o governo da Dilma, foi uma crise violenta. Quando nós estávamos tomando fogo, veio a pandemia. Aí eu falei, e agora? Como é que eu faço com 200 funcionários aqui? Graças a Deus, nós superamos essa crise da pandemia sem demitir um funcionário. Nosso capital de giro foi embora, mas o funcionário ficou. Então, o que eu falo para você é que é um clube diferente e vai continuar diferente para sempre. O senhor também tem muitas histórias e já contou para a gente aqui nos bastidores também o bairro de Uberlândia aqui, né? Para quem não conhece essa história, né? Por que é o São Jorge? Por que tem esse nome? São Jorge foi o seguinte, eu queria um nome, naquela época, a torcida do Corinthians era a maior do Brasil. Então tem a ver com o corintiano. Tem a ver com o Corinthians. Tem a ver com o Corinthians. Tem um parque São Jorge. E Uberlândia. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma homenagem para os torcedores do Corinthians, porque o São Jorge é um nome muito ligado ao Corinthians naquela época, né? E foi um nome assim muito, como se diz, acertamos na mosca, né? Era uma coisa tão difícil que a cidade de Uberlândia terminava no Santa Luzia. Entre o Santa Luzia e o São Jorge tinha 800 metros para chegar lá. E eu tive muita dificuldade, porque eu tive que levar tudo que não tinha no São Jorge. Levar energia, levar água, entendeu? Indenizar a prefeitura. Eu tive que dar 500 lotes para a prefeitura
doar para ela, para colocar no futuro a rede de esgoto, que não tinha como para mandar o esgoto, né? Quer dizer, vamos dizer assim, se você fizer hoje a conta, um terreno lavado de 150, então são 75 milhões em valor de hoje, que eu fiz a doação para a prefeitura para ela cumprir o compromisso de botar esgoto e asfalto em todo o bairro. Hoje o bairro é um bairro assim, consolidado. O São Jorge, eu costumo dizer que São Jorge e o São Luís de Freitas são duas cidades independentes, né? É verdade. E para aquele uberlandense, o pessoal aqui da região também, Sodomires, o senhor também tem uma participação muito efetiva na história do Uberlândia Esporte, né? Realmente é uma história que está inteirando 44 anos ou mais. E tem algumas coisas no Uberlândia Esporte Clube que é inédito, que aconteceu comigo. Por exemplo, eu fui eleito presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube sem ser candidato. Eu fui numa assembleia que o Aldorando Dias de Souza, saudoso Aldorando Dias de Souza, foi um grande amigo meu, ele ia ser o presidente do Conselho Deliberativo. Naquela época, primeiro fazia a eleição do Conselho Deliberativo, depois da Executiva. Aí eu fui na Assembleia para votar nele, chego no meio da Assembleia, ele tinha vindo de uma derrota política, tinha sido candidato a prefeito e perdeu naquela época, e usou essa expressão assim, eu estou vindo de uma derrota política e eu não quero misturar política com o Uberlândia Esporte Clube. E eu vou indicar uma pessoa que está na plateia aqui, um dos convidados aqui, um dos votantes, sócio-votante aqui, é meu amigo Odomires Mendes Paulo, e eu quero indicar ele para ser o presidente. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, pelo amor de Deus, Odomiro, você não me consultou. Ele falou, se eu te consultasse, você não aceitava, que aqui ninguém está querendo, e é você mesmo. Aí eu esperei uns 30 segundos no máximo. Falei, eu saí de casa hoje com o objetivo de ajudar o Uberlândia Esporte Clube. Se a minha missão for essa, eu vou aceitar. Então, saí lá eleito presidente do Conselho Deliberativo sem saber o que eu tinha que fazer e sem ser candidato, sem nada. Bom, aí, e o Uberlândia foi uma época que estava muito difícil, estava muito desprestigiado, né? E não tinha dinheiro, muita situação complicadíssima. E aí o pessoal falou, mas você não vai convidar ninguém para ser presidente da executiva? Eu falei, não vai, enquanto eu for presidente aqui, o Uberlândia não vai mendigar, usa essa palavra, não vai mendigar nome para vir para cá para ser presidente. Se aparecer algum que venha me ajudar. Eu não vou atrás de ninguém. 60 dias apareceu o Prieto Carlos Paladino. Olha que coisa interessante, né? Eu costumo separar o que eu fiz do que o Prieto fez. Eu dobrei o patrimônio do Uberlândia Esporte Clube. Dobrei. Adquiri 100 mil metros quadrados e salvei mais 100 mil metros que o Uberlândia ia perder. E outra coisa, o Uberlândia tinha fracassado 2 vezes em lançamento com o nome de sede campestre. Fracassado, não tinha vendido. E a Paulo Tavares só tinha 3 anos de existência naquela época. Olha como é que é as coisas. Mas eu já tinha feito o bairro São Jorge, eu tinha feito o Tangará, por exemplo. Aí eu falei, eu vou lançar um outro clube, mas não com esse nome Sede Campestre, vai ser Vila Olímpica do Uberlândia Esporte Clube. Então, o nome da Vila Olímpica foi eu que escolhi, a logomarca foi eu que escolhi, tudo foi eu que escolhi, a área para construir, eu que adquiri. Eu costumo dizer que foi até uma irresponsabilidade minha, porque eu comprei 100 mil metros quadrados, mandei passar a escritura para o Uberlândia Esporte para depois vender título. E se eu não vendesse? Não tinha como eu recuperar os 100 mil metros, foi embora, desapareceu. Graças a Deus, o nome Paulo Tavares, que é muito forte, nós vendemos, era para vender 10 mil títulos naquela época, nós vendemos 13 mil títulos, foi uma venda espetacular, sem ter um palmo de construção. Olha o que é ter nome, hein? Mas, graças a Deus, em menos de 2 anos, nós entregou o clube pronto, em menos de 2 anos, e salvamos 100 mil metros que ia perder, que a prefeitura, quando faz uma doação de uma área, tem 5 anos para você construir. Se você não construir, ela reverte. Isso já aconteceu, inclusive, com o Brasil-Líbano. O Brasil-Líbano perdeu uma área de 60 mil metros, que não cumpriu, nos 5 anos, a construção do clube. E o Uberlândia só tinha 2, olha o tamanho da minha responsabilidade. Fazer um clube em 2 anos que não tinha nada, não tinha projeto. Eu tinha que bancar tudo, projeto elétrico, estrutural, tudo, né, para fazer a terraplanagem, fazer alambrado, fazer tudo, construir o clube. A responsabilidade era muito grande, mas a vontade de fazer o Uberlândia crescer também era muito maior que as dificuldades que eu tinha. Aí saiu a Vila Olímpica em menos de 2 anos. E hoje, até hoje, eu estou ligado ao Uberlândia, acompanho o Uberlândia passo a passo. Sou favorável, desde a primeira reunião de fazer a SAF, acho que a SAF é a salvação do Uberlândia Esporte Clube, porque durante 20 anos o Uberlândia consumiu toda a renda do Juca Ribeiro, toda a renda. Inclusive foi insuficiente
para manter as despesas, que inclusive tinha que vender da própria Vila Olímpica 36 mil metros quadrados, que eu fiquei muito chocado com isso, nunca vou conformar com isso, porque foi à frente da avenida. Hoje a Vila Olímpica do Bernardo Esporte Clube não tem mais à frente da avenida, vai ter que fazer uma outra frente e nem sabe por onde vai fazer. Mas apesar de tudo isso, eu continuo amando o Bernardo Esporte Clube, faz parte da minha vida e tenho o privilégio de ser o maior, eu falo isso sem nenhuma modéstia, o maior benfeitor da história do Bernardo Esporte Clube. E o maior presidente da executiva, disparado, foi o Prieto Carlos Paladino. Conquistou a maior taça da história do Bernardo, que é a taça CBF. O senhor tem uma história enraizada com o Uberlândia. O senhor também passou pela CIUB. Eu tive o prazer também de participar pela CIUB. E, inclusive, na época que eu era diretor da CIUB, eles me confiaram uma missão muito, assim, vamos dizer, honrosa, vamos chamar assim. Eles me indicaram para em nome da CIUB, representar a CIUB no Conselho Municipal da Criança. E eu fui lá para representar a CIUB, fiquei 6 anos. 2 anos como conselheiro, 2 anos como vice-presidente, 2 últimos anos como presidente. Foi um trabalho fantástico. Eu visitei todas as creches, todos os abrigos, todo o centro de formação de Uberlândia, diariamente, entendeu? Foi um trabalho assim com muita dedicação, que eu podia fazer, eu fiz, eu consegui, vamos dizer assim, uma vez por semana eu reunia com os conselheiros. E os outros dias eu ia nas empresas, porque as empresas que fazem a doação, a indicação para o Fundo Municipal da Criança. Tem que fazer aquela doação, é complicado, você tem que falar com o dono da empresa, falar com o contador, aí eles fazem a indicação para o conselho, e com aquele dinheiro é que nós ajudávamos as creches, os abrigos, centro de formação. Houve um caso até, assim, pitoresco, inclusive. Um dia eu cheguei para a reunião, uma funcionária, que lá tinha 13 representantes da prefeitura e 13 representantes da sociedade civil. Aí um representante da prefeitura, tem uma notícia, você não vai gostar. A creche do Jardim das Palmeiras vai fechar. Como fechar uma creche? Tem 60 crianças lá. Não, porque eles não apresentaram o balanço e a prefeitura é obrigada a bloquear. Não está bloqueado o dinheiro e não tem dinheiro para mais uma semana. Eu falei, então amanhã já vai ter. Porque o conselho vai bancar toda a despesa até regularizar a situação contábil e ela voltar a receber da prefeitura. Quer dizer, não fechou nem um dia. Então eu perguntei na hora, para onde vai 60 crianças amanhã? O que as mães dessas crianças vai fazer com elas? Vai deixar de trabalhar? 30 dias? Não é possível. Mas a lei, eu sei, mas o conselho é independente, o conselho é autônomo, independente, não depende do prefeito para liberar verba para creche, abrigo, centro de formação, então a gente fez isso. Então tem algumas coisas interessantes. E tem um outro fato também que até me emocionou, foi engraçado, é o seguinte, eu tenho um amigo, muito amigo meu de muitos anos, Luiz Cunha, também muito ligado ao futebol. A esposa dele fabrica umas bonecas perfeitas, parece que uma criança está pegando uma criança. Eu fiquei apaixonado por aquelas crianças. Falei, eu tenho uma creche aí, um abrigo aí que eu ajudo, tem 6 ou 7 meninas lá que moram lá nessa abrigo, abandonada, que estão nesse abrigo. E eu vou muito lá, de toda a instituição, é que eu mais ajudo, que é a que mais precisa. E eu gostaria que ela fizesse uma boneca para cada filha dessa, para cada criança que está morando lá. Aí ela vai fazer. E ela fez 6 ou 7 bonecas maravilhosas, e eu fui levar para a dona lá, para a diretora desse abrigo, entregou para as meninas, a satisfação das meninas. Passou 18 anos, 19 anos mais ou menos, eu já tinha deixado o conselho há muitos anos, eu vou entrando numa loja lá no shopping, Center Shopping, Boticário, inclusive, que é a entrada ali do shopping. Entrei, veio uma vendedora simpática e olhou para mim. Pô, o senhor é o seu Domires, né? Eu fiquei uma surda, nem lembrava dela, né? Ela falou, eu vou te falar de cara quem eu sou, que você não vai lembrar nunca. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, o senhor me deu uma boneca e eu tenho ela até hoje. Olha isso. Então, fala assim, é uma emoção que você não tem o tamanho do negócio desse. Tem não. Aproveitar esse momento que o senhor citou, algo que marcou a vida de uma pessoa, em especial dessa moça. O senhor com cabelos brancos passa, né, pelo mercado imobiliário, passou por um clube recreativo, que é o Tangará, passou por uma CIUB, que é praticamente o comércio e a indústria de uma cidade e de uma região. O senhor passou por obras sociais. Eu vou te fazer uma pergunta como cidadão brasileiro. Como é que o senhor está vendo o Brasil?
Olha, assim, honestamente falando, eu acho assim, eu fico um pouco até, não vou dizer descrente, porque eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu nem sirvo de base para dar um conselho para alguém, porque eu sou otimista de qualquer maneira. Eu agradeço a Deus todo dia pela minha felicidade. Eu costumo até perguntar para Deus, será que eu mereço tanta felicidade? Porque eu vim de uma família muito pobre, morava, quando eu tinha entre 9 e 14 anos, morava em Aguari, na periferia, na última casa da cidade, na beira da estrada lá, e eu ia 9 anos, eu tinha que começar a ganhar dinheiro, 9, 10 anos, fui engraxate. Eu sinto até honrado de falar que eu fui engraxate, porque, por incrível que pareça, eu aprendi muito sendo engraxate. Duas coisas que eu nunca vou esquecer, aprendi quando eu era engraxate, é valorizar o dinheiro que você ganhou e ter humildade. Porque se você não tiver humildade, você não engraxa 2 sapatos. Você tem que sair com a caixa de sapato na rua e ir oferecendo para 1, para 2, mas lá no 10º que vai... E você vê 9 não para atender um sim. Então você aprende que tem que valorizar as pessoas. Então foi muito, muito importante isso aí, né? Então, e agora, com relação ao governo, eu fico assim, imaginando o seguinte, o que mais me choca nesse Brasil, por incrível que pareça, é as crianças de Yanomami morrer de fome. Eu não conformo com isso nunca. Eu fico assim, até um pouco revoltado. Como é que pode uma criança... Como é que o Lula fala que acabou com a fome? Se tem criança morrendo de fome. Tem pessoas no Nordeste buscando comida no lixo. Então não tem lógica um negócio desse. Um país tão fantástico, tão maravilhoso, entendeu? Gastando fortuna, milhões. Esse banco que comprou metade de Brasília, com 60 bilhões, aí vai fazendo um acordo para devolver 40 bilhões, e fica tudo legal, e fica bonito de novo, fica com 20 bilhões, e ficou normal. Isso eu tenho uma dificuldade de entender. Eu continuo sendo honesto, porque eu acho que eu preciso ser honesto para mim, para minha neta. Eu tenho 3 netas maravilhosas, então quer ser neto, não quer saber se alguém para lá, mas eu costumo dizer que honesto, se você falar para mim assim, o fulano é muito honesto, não tem muito honesto. Ou você é honesto ou você é desonesto. Então essa política do o Brasil perde dinheiro demais nesse superfaturamento, nessas bandalheiras que tem no Brasil, acontece nada. Você vê essa eleição agora, tem um punhado de gente que foi preso, comprovadamente que roubou, e vai candidatar de novo. Então isso me deixa um pouco revoltado. Mas eu falo assim, eu tenho por outro lado, como eu não vou consertar esse Brasil, porque eu acho que ele não tem conserto, eu tenho que seguir minha vida, eu tenho que continuar trabalhando e aprender a conviver com isso. Eu tenho pavor de corrupção. Se o senhor fosse fazer voltando à memória de todos os anos que o senhor já viveu... Retrospectiva aí? Uma retrospectiva mesmo. O senhor consegue enumerar onde foi que nós erramos como nação, onde que a gente falhou, o momento que a gente descambou para o que está vendo hoje? Essa resposta é muito simples de responder ela. Educação. O Brasil despreza a educação. O dia que o governo acordar para que a educação é a nossa maior arma para fazer um grande país, para ser um país de sucesso, tipo Coreia do Sul, que era um país totalmente desprezado antes de investir na educação, hoje o per capita é muito maior que a do Brasil. Então, educação, só tem educação. Nosso IDH é muito baixo, entendeu? Então, assim, eu fico assim, muito revoltado. E, inclusive, eu fiz um trabalho, para o Paulo Sérgio, prefeito atual, entreguei para ele, baseado na primeira infância. Educação na primeira infância. Tudo acontece na primeira infância. Se você falar para uma criança de 3 ou 4 anos hoje, o seu pai falar para uma criança de 3 ou 4 anos, passar 40 anos, ela vai lembrar daquilo. O de bem que você falou, o de mal que você falou. É esse que é o problema. Tudo que acontece na vida da pessoa começa. A formação da personalidade é a primeira infância. Então, o Brasil tinha que investir maciçamente na primeira infância e dar sequência. Então, eu falo isso há 40 anos, ou mais de 40, e a educação não melhorou nada, muito pelo contrário, piorou. Aí eu falo também de saúde também, né? Por exemplo, tem uma coisa que poucas pessoas conhecem, que é a clínica de transição. Eu acho que toda cidade devia ter clínica de transição, porque ela salva a pessoa, salva a vida, entendeu? A clínica de transição é uma pessoa que muitas pessoas nem conhecem, mas é um hospital sem cirurgia. A pessoa fez uma cirurgia e depois vai para essa clínica, e fica lá 50, 60 dias. Lá não tem bactéria, lá não tem morte por bactéria, contaminação. Então, o governo também despreza muito a saúde, né?
E também falar também do micro e pequeno empresário, que eu fui fundador da Associação Brasileira da Micro e Pequena Empresa, dessa área de microempreendedor, de empresário, eu entendo ela bastante, conheço todas as dificuldades do micro e pequeno empresário. Já atendi mais de 2.000 pessoas no meu escritório que quer abrir um negócio ou quer expandir. Primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte: você tem capital suficiente para você não depender de banco? É importante, porque você vai ter capital para pagar os fornecedores, os funcionários, os encargos, o aluguel se tiver, energia, água. Se sobrar, é seu. Então, você tem que ter na sua cabeça. O último a pessoa pegar o dinheiro numa micro e pequena empresa é ele próprio. Primeiro paga tudo, depois se sobrar é o dele. Então, tem que ter muita... E outra coisa que eu falo muito para o micro, vou aproveitar essa oportunidade aqui, tá mais um recado para ele, focar no atendimento. Você pode ter tudo, você pode ter capital de giro, você pode ter ponto, mas se você não tiver atendimento, você não sobrevive. Atendimento para o microempresário é o fator principal. Aproveitando, Claudinho, preciso emendar essa pergunta. O senhor viu essa cidade crescer, fez parte do crescimento dela. O senhor falou da educação como o primeiro caminho, o senhor falou do desdeixo na saúde, e eu vou perguntar, pensando em Uberlândia, o senhor viu essa cidade crescer. Como é que ficou a segurança pública? Onde é que as nossas crianças se desviaram para o crime? Como que o senhor acha que está hoje essa Uberlândia, desde quando o senhor conheceu lá atrás, comparando a segurança pública e como é que está a nossa juventude em relação ao crime organizado e aos desmandos que pode arrebentar a vida de uma criança? Essa coisa aí, para mim, hoje é a pior que existe no Brasil, e o Uberlândia não foge à regra. Eu estou te falando isso porque quando eu fui presidente do Conselho Municipal da Criança, que tem, olha lá, 20 anos, sei lá quanto, 23, depois eu quero contar outra história ainda lá do Coisa da Criança, lá no Cisaú, que tinha na Rondon Pacheco, onde ficavam apreendidos os menores infratores, era 18, 19, 20, nunca passou de 20, 18, 19, 20. Hoje eu acho que tem mais de 400 lá onde tem aprende as crianças, os infratores. Então, fala assim, essa é a realidade. Então, piorou muito. Quer dizer, multiplicou por algumas pocinhas, talvez a Uberlândia dobrou de população, mas os adolescentes infratores, que é ali que começam tudo, tem mais de 400. Então, multiplicou 20 vezes. É uma coisa insuportável. Então, fala assim, a segurança é o maior problema do Brasil. E uma coisa chega a ser até, assim, irresponsável, que precisou dos Estados Unidos considerar o PCC e o Comando Vermelho como organização criminosa, terrorista. E o Lula achou ruim, criticou, entendeu? Essa semana mesmo, os Estados Unidos identificou empresa do Brasil que está envolvida com o PCC. Então, fala assim, e esse que começa lá atrás, com a criança, adolescente, entendeu? Eu assisti um vídeo também falando sobre isso, dessa identificação das empresas, E existe uma coisa seguinte, eu falo muito isso, que o adolescente infrator, ele não nasceu adolescente infrator, ele virou um adolescente infrator do condomínio, de onde ele convive. Convivência familiar, convivência comunitária, tudo isso envolve a criança, o adolescente virar infrator e é praticamente um caminho sem volta. Mas eu queria voltar um pouquinho lá na história de um aconteceu, como eu fui presidente do Conselho Municipal da Criança. Achei interessante, foi o seguinte, meu mandato tinha acabado, fazia uns 15 dias. A diretora do Albergue Ramatiz me ligou e falou, senhor Domingos, eu sei que você não é mais presidente do Conselho da Criança, mas você é muito dedicado à criança, adolescente, e nós estamos com um casal aqui que perdeu o endereço da família, não achou mais da família, veio do Nordeste, e tem uma criança de 1 ano, outro 2 anos, e a mulher vai dar à luz do terceiro daqui 13 dias. O senhor consegue um trabalho para ele lá no Tangará? Eu pensei uns 30 segundos, se é só 13 dias, diarista, pode ir hoje, não tem problema. Liguei lá para o diretor-geral e falou, tem uma pessoa fazendo um serviço de 13 dias, paga ele com diarista e tal. Quando foi no 10, 14 dias, ela me ligou, senhor, muito obrigado, a criança nasceu, está saudável, mas eu não posso ficar com isso aqui mais. O meu limite era até a criança nascer. O senhor não tem uma casinha presídio? Eu falei, nossa senhora, agora a responsabilidade é muito grande. Uma casinha presídio. Aí, novamente, eu pensei mais uns 30 segundos, falei, eu tenho essa casinha para ir. Poxa vida, eu tinha uma chacrinha de 5.000 metros encostado no Tangará, e tinha hortaliça, tinha pomar, tinha tudo, e eu quase não usava ela. E tinha uma casa lá, desocupada.
E como nós temos outra casa no Tangará, que é, é um alojamento de pessoas que vêm de fora, que todos os parques aquáticos, Rio Lenço, tudo vem de fora para montar, né? De fora. Aí, e já tinha acabado a obra lá, uma obra delas, acho que foi o Rio Lenço que acabou naquela época. Eu falei pro diretor, ó, tem um casal que vai lá para minha casinha, lá na chácara, lá, mobília ela, todo, tem que levar geladeira, fogão, cama, roupa de cama, tem que levar tudo, comida, que não tem comida para hoje, tem que levar cesta bala, leva tudo, e verdura tem lá, tem muita verdura, pode usar, tem fruta, então, tá lá até hoje. Agora, a maior emoção que aconteceu nessa história, foi mais ou menos 6, 7 anos atrás, e nós chamamos ele de Paraguai, tem apelido lá de Paraguai. Aí eu estava tomando um café lá com o diretor-geral, falou, o Paraguai está vindo aí, quer falar com você. Aí o Paraguai foi chegando, falei, ô Paraguai, pode falar, o que você quer falar? Aí ele começou a gaguejar, e não conseguia falar, né? Aí o diretor falou, ele não vai conseguir falar, ele está muito emocionado, ele quer falar para você que ontem ele mudou para um condomínio fechado, um apartamento que é dele. Então, acabou que não tinha uma cama para dormir. Então, falo assim, é umas coisas assim, parece que até Deus que protege, uma coisa difícil até de entender um negócio desse, né? E está lá até hoje, vai ficar até aposentar lá, entendeu? Que lindo, que joia, que ótimo. Seu Damires, e com todo esse histórico, né, com tudo que o senhor vivenciou e vivencia, tem ainda sonhos? Como é que é? Tem sonhos ainda? Eu tenho. Eu falo assim, como eu falei para você antes, eu tenho 5 ou 6 projetos na minha cabeça, né? E, vamos dizer assim, eu estou esperando, a minha expectativa mais é para 2027, de colocar mais. Agora, tem o próprio Tangará, porque o sonho do Tangará não acaba. Nós já falei isso várias vezes, nós estamos terminando uma maior piscina de onda de Minas Gerais e já estão pensando em outra obra, o que é que nós vamos fazer, e sempre tem que fazer, e temos que mostrar para o associado que o dinheiro dele é bem aplicado. Então, a gente tem muitos sonhos, entendeu? Assim, agora, eu gostaria assim, de ver o Brasil, um sonho maior, né? Seria ver o Brasil não ter uma criança morrer de fome. Eu acho que isso aí é uma coisa assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar que isso é normal. Não é normal. Uma criança não-humana que morre todo dia, não é uma vez na vida, não é todo dia morre uma criança. Ainda mais num país rico desse, né? De uma fartura, um país rico, né? No Amazonas, eu falo então, assim, e uma Amazônia abandonada, e sem falar nas favelas, que hoje, vamos dizer assim, existe uma administração paralela, o vereador, o prefeito, o vereador, não entra nas favelas. Se você não for lá e não conversar que você vai ter que entrar, você não entra. Vamos dizer assim. E tem que ver, e eles que mandam quem você vai usar energia, como é que você vai usar a internet, de quem você vai comprar. Quer dizer, é outra coisa também que não dá para conformar. Um país com esse potencial gigantesco que tem, você deixar o bairro ser dominado por facção criminosa, isso também é difícil de acreditar. Mas existe, por outro lado, também o seguinte, eu tenho esse sonho, mas eu tenho a convicção que eu não vou ver esse sonho realizado. Não tem como ver, porque, vamos dizer assim, isso vem mais de 40, 50 anos e está só crescendo. Se você voltar lá atrás, há 40, 50 anos atrás, você vai ver que tinha muito menos favela dominada por traficantes, como tem hoje. E eu não vejo assim, o governo fazer nada. Eu fico imaginando o seguinte, se pegasse uma delas, por exemplo, falar, nós vamos urbanizar ela, vamos transformar aqui. Igual São Paulo está fazendo. São Paulo está fazendo um trabalho diferente. Fazendo uns apartamentos bons, com prédios de 10, 12, 15 andares, com área de lazer. E podia fazer isso nas favelas. Tem dinheiro demais. E o governo gasta mais do que ganha. Esse dia a minha netinha de mais nova tem 17 anos, quando ela tinha 12, ela falou, vô, eu aprendi hoje, eu tive uma aula de matemática financeira, aprendi um negócio interessante. Falei, o que foi? Que eu nunca posso gastar mais do que eu ganho. Mas o governo faz isso toda a vida. Uma criança de 12 sabia, mas o governo não sabe. O governo está gastando sempre mais do que ganha. Entendeu? E nós estamos emburacados, uma dívida que já ultrapassou 10 trilhões de reais. Entendeu? Nós estamos pagando 1 trilhão de juros por ano. É muito mais que todos os investimentos que tem. Então, eu digo assim, isso é triste, mas você tem que conformar com ela. Eu não posso fazer nada, eu tenho que conformar. Mas o Brasil tem um potencial gigantesco, por isso é uma das maiores nações desse planeta, entendeu? Se estivesse unicamente investido na educação, bastaria só isso. E não precisava muito dinheiro, não. Mas eu não vejo vontade política de nenhum dos políticos, nem daqui, nem de Brasília, pensando na educação. Não vejo. Eu vejo, assim, muito desvio, né? muito assim,
falta de vontade política, né? O Zema falou um negócio interessante. Não falta dinheiro no Brasil. Tem muito dinheiro, mas aliás, tem muito dinheiro e muito ladrão, né? O dinheiro some, desaparece. Pô, tem tanta coisa tão, assim, denigrante, uma coisa, assim, difícil de acreditar. Essa semana passada, uma microempresa, que não tem nenhum funcionário, uma microempresa, vendeu 258 milhões para o governo federal. Uai, pelo amor de Deus, será que não tem o maracutaí nisso aí? Pelo amor de Deus, tem que ter, né? Lá no Nordeste compraram 48 milhões de respirador, nunca foi entregue e ninguém respondeu por isso até hoje, não é não? Então essas coisas me desanimam, até certo ponto, né? Porque eu sou otimista e vou continuar otimista, e sou apaixonado pelo Brasil, sou apaixonado pelo Uberlândia, eu acho que o Uberlândia é tudo, vamos dizer assim, eu tenho uma coisa interessante, eu já recebi praticamente todas as comendas, todos os títulos que o Uberlândia pode dar para uma pessoa, inclusive Augusto César, a primeira que eu recebi de Augusto César foi em 78, parece, mais de quase 40 anos, então, e um vereador queria me dar um título de uma comenda do Augusto César, mas eu já tenho, eu não tenho como receber duas. Falou, então não vou dar para o Tangará. Talvez eu seja o único berlandês que tem 2 títulos de Augusto César, né, da Comenda Augusto César, de homenagem. Então, falo assim, eu me sinto realizado e eu acho que eu contribuí muito para o Uberlândia. Muita coisa, né, que a gente falou aqui, por exemplo, o Hospital do Triângulo, o Plan, eu sou um dos fundadores do Hospital do Triângulo, estou muito ligado à saúde, toda a vida fui, né? Já está na ficha dele aí, Claudinho. O currículo é gigantesco. Então, é verdade. Tem o hospital envolvido, a CIUB, tem... Cara, é invejoso aquela inveja branca, né? Deixa eu perguntar para o senhor, tem uma cabeça muito dinâmica, muito atualizada. Falando de modernidade, as inteligências artificiais, eu acho que o senhor está acompanhando bastante, né? Qual que é a visão do senhor? O senhor acha que com essa tecnologia a gente não consegue acelerar e o senhor vê esse mundo melhor? Eu acho que, na minha opinião, é o seguinte, quem não se adequar, quem não se modernizar, quem não acompanhar a inteligência artificial vai ficar fora do mercado. Ele vai desaparecer, porque está tudo ligado à inteligência artificial. Eu tenho lido muito, tenho acompanhado. Já falei, inclusive, para minha netinha mais nova, para ela concentrar na inteligência artificial, porque senão ela não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Todas elas, né? As outras duas já são formadas, uma trabalha para multinacional, outra trabalha engenheiro, arquiteto. Então, falo assim, a inteligência artificial, ela é fantástica, ela é bacana e está entrando em tudo quanto é lugar. Hoje, a gente tem que ter um certo cuidado com ela, porque em todo lugar ela está sendo usada, né? Você vê aí na televisão, aparece uma pessoa falando, mas não é ela que está falando. Quem está falando por ela é a inteligência artificial, né? Então, quer dizer, vai modernizar muito. E eu acho que não vai passar essa escala de 6x1, porque ela é muito prejudicial do Brasil. Eu acho que ela não passa, porque ela não favorece o trabalhador, muito pelo contrário. O trabalhador não quer trabalhar menos, o trabalhador quer ganhar mais, ele precisa ganhar mais. Então, ela não altera nada o salário dele, vai piorar a situação dele. O que adianta um trabalhador ficar em casa se não tem dinheiro nem para ir num clube, para comer uma picanha, principalmente, que essa picanha sumiu do mercado, né? Muitos ficaram sonhando aí com a picanha, não tem mais picanha. Então, falo assim, é complicado. Então, eu falo assim, muitas fábricas já estão usando a inteligência artificial naquilo que fala assim, rotativo, né? Em escala. Então, tem muitas coisas e vai, por exemplo, assim, usar, as empresas têm que se adequar, têm que acompanhar, ou vai ficar fora do mercado. Aproveitar aqui, Claudinho, vou fazer um ping-pong com o senhor. Eu vou falar, aproveitando a sua experiência, sua bagagem de vida, eu vou falar uma coisa e o senhor tenta responder de forma sucinta. Por exemplo, uma tristeza. Aí o senhor fala sobre tristeza. Então vamos lá. Uma tristeza. A maior da minha vida foi o dia que meu filho mais novo faleceu. Eu tinha um acidente, ficou 11 anos em estado vegetativo. E a hora que eu fui pegar a certidão de óbito no cartório, eu sei, a emoção foi tão grande, eu nunca podia imaginar que eu ia pegar uma certidão de óbito do meu filho. Essa foi a maior tristeza da minha vida. Uma felicidade? Minha esposa, minhas netas, meu filho, minha nora, família. Eu acho que quem não tem família não tem nada. Um medo? Medo?
Acho que nem sei se eu tenho medo. Assim, por incrível que pareça, não tenho medo de nada, porque eu já passei por tanta coisa, já quebrei a cabeça em todo negócio, já errei muito, já acertei mais que errei, graças a Deus, então eu não tenho medo. Uma esperança? Melhor, Brasil, educação. Que o Brasil acorda pela educação. Um futuro? Seleção brasileira. É, muito bom. Eni Alemani, agradecer ao senhor Demires a presença do senhor aqui, né, com a gente. Muito bom aí ouvir as histórias do senhor, honrado. A gente já teve outras oportunidades, né, conversando, e gratidão aí pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a vida, tanto sua como dos familiares e todas as famílias que o senhor tem em volta lá, né, que é de funcionários, são vários funcionários, os associados. Uma coisa antes de encerrar com ele, o senhor tem uma visão de que Uberlândia também aproveite o seu potencial de lazer, de turismo. O senhor tem um projeto, né? O senhor pode falar desse projeto para a gente aqui? Me parece que tem a ver com o Miranda. Na realidade, eu gostaria que Miranda fosse um polo turístico, né? Que a prefeitura abrisse um espaço aí para desenvolver o turismo na região. Foi assinada agora recentemente uma lei complementar, até tem o número 818, que é dando benefício, mas ela é muito vaga, eu não sei ainda quais seriam os benefícios. A primeira coisa que a prefeitura devia fazer é isentar por 10 anos todos os impostos da prefeitura. Ela deixa de ganhar agora, mas vai ganhar muito no futuro. É geração de emprego, eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que o Uberlândia tem um potencial gigantesco de turismo e zero de aproveitamento. Perfeito. Esse é o Universo Sertanejo, gratidão ao senhor, espero poder contar com o senhor outras vezes aqui para a gente continuar isso. Sempre que você precisar, é só me convidar. Eu falo um pouquinho, muito, assim, eu falo muitas vezes, né? Eu fico às vezes até emocionado com as coisas, mas falar da Paula Tavares, do Tangará, é muito importante para o micro pequeno empresário. Eu acho que o micro pequeno empresário precisa ter mais apoio, entendeu? Fica assim um pouco revoltado, só pode faturar até 81 mil, agora vai aumentar, mas tem que esperar 2 anos para aumentar, entendeu? E tem empresas aí recebendo milhões de incentivo, né? Mas, apesar de tudo isso, eu sou otimista e costumo dizer o seguinte, eu não sirvo de base. Pode ter a crise que tiver, a gente está otimista, quer saber mais, quer trabalhar mais e quer desenvolver mais, e principalmente na área de lazer, né? Porque quando você chega Tangará tem uma coisa interessante, nós temos 5 pastelarias. Talvez seja o único clube no Brasil que tem 5 pastelarias. E você vê o pastel, porque as paredes lá é brindex, você está vendo a pessoa fabricar o pastel e ele sai quentinho. E eu costumo analisar o tempo que demora a pessoa pagar o pastel e receber ele lá, né? Não chega a 2 minutos. É impressionante. São 5 pastelarias e tem mais 2 prontas. Vão ser 7 pastelarias, entendeu? Aí, quando todo domingo o diretor-geral lá do clube me liga às 7 horas da noite para dizer como é que foi o dia, o domingo, né? Eu não costumo ir lá domingo, muito difícil eu ir lá domingo. Aí ele fala, maravilha, aconteceu. Não, eu falei, mas o mais importante, quantos pastel vendeu? É você falar que é 20 mil pastéis, eu falo, mas só isso, o que aconteceu? Porque nós já vendemos 32 mil pastéis no final de semana. São números que impressionam. Números loucos. Muito obrigado ao senhor, espero poder ter o senhor outras vezes. Esse é os Estúdios do Universo Sertanejo. Cláudio, muito obrigado. Abraço.